Muito bem, senhores, senhoras e senhoritas. Vamos lá, vamos bater mais um papinho sobre o nosso tema negociação. E como a gente viu, passou por algumas estratégias de negociação integrativa, distributiva e outras maneiras, vamos dizer assim, de estabelecer e estruturar a negociação pela qual a gente está trabalhando, ou está, vamos dizer assim, em vias de participar. Eu acho que essa abordagem da negociação acabou ficando um pouquinho, talvez, não bem explicada, né? Me parece que quando a gente definiu a operação ganha-ganha, ganha-perde, aquela história toda lá, a gente identificou que existe sempre uma melhor, ou seja, que sempre um determinado tipo de negociação, do tipo ganha-ganha, sempre é melhor do que qualquer outra. Isso, de uma certa forma, não é bem verdade. Então, o bate-papo de hoje é para a gente fechar essa questão da estratégia, do posicionamento, não fechar o tema especificamente, a gente vai eventualmente voltar a ele, mas só para a gente definir melhor essa questão, tá? Então, para isso, eu fiz alguns poucos slides que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá. Então, está aqui. Compartilhar esse aqui. Tá? Então, aqui nós temos os nossos slides, tá? Que a gente vai falar sobre o processo da negociação em si. Então, hoje a nossa agenda vai ser as diferentes formas de negociar e a chamada matriz da estratégia, que a gente vai utilizar de acordo com a necessidade. Se eu acho que não ficou muito claro, a gente vai reutilizar uma matriz que a gente já viu, inclusive. Vamos lá. Então, imagine o seguinte, a seguinte pergunta, é preciso modificar a forma de negociar conforme o caso? Vocês acham que a gente sempre vai utilizar o mesmo tipo de abordagem de negociação em todas as situações? Tá? Então, vamos pensar na seguinte situação, tá? São três situações distintas. Primeira, você está negociando a venda do seu carro usado para o seu melhor amigo. Então, você tem um carro, vai vender o carro, seu amigo se interessou e quer comprar, e você vai negociar com o seu amigo. Ok? Primeiro caso. Segundo caso, você está comprando um carro numa loja confiável, uma loja de carros usados. Tá? Então, você vai lá na loja, quer comprar um carro. Ok? Observa, verifica, analisa, e tem um carro lá que te interessa, e você vai lá negociar com a loja. Ok? Segundo caso. E a terceira situação é, você está comprando um carro do seu querido irmão mais novo, que está precisando vendê-lo imediatamente. Ou seja, seu irmão mais novo, ou irmã mais nova, sei lá, né? Alguém próximo a você, muito querido, vamos dizer assim, está precisando de dinheiro e quer vender o carro. Ok? A pergunta que se coloca é, você negociaria da mesma maneira nas três diferentes situações apresentadas? O seu comportamento na negociação é o mesmo? Tá? Você vai entrar na loja com o mesmo espírito que você vende o carro para o seu irmão? Ou a maneira como você negocia com o seu amigo vai ser a mesma que você vai negociar com o seu irmão e com a loja? Né? Percebem que talvez existam diferentes posicionamentos dependendo do tipo de negociação e do que você pretende com ela. Tá? Então é importante a gente ter isso em mente. Tá? Então veja, segundo o Mello, 2007, lá, ele diz o seguinte, se você negociar da mesma forma nas três maneiras apresentadas, estará, na melhor das hipóteses, perdendo só dinheiro ou só amigos, e na pior das hipóteses, perdendo muito dinheiro e muitos amigos. Tá? Então, não dá para você contemporizar situações ou, vamos dizer assim, eleger uma forma única de negociação. Nós, naturalmente, negociamos de maneira diferente. Quando você negocia, por exemplo, com um filho seu, que está querendo a sobremesa antes da hora, você vai fazer da mesma forma que com um colega seu que gostaria de pegar uma calculadora emprestada ou algo que você vai precisar, algo que você gosta muito, por exemplo, um livro que você adora, ele quer emprestar de você, então você está negociando. Percebe que existem coisas que são diferentes.
e abordagens que são diferentes, necessidades que são diferentes, objetivos que são diferentes. E, naturalmente, a gente pode utilizar, vamos dizer assim, características de negociação que são diferentes caso a caso. Tá? Então, vamos só entender isso daqui, porque as estratégias a gente, de uma certa forma, já buscou, já discutiu. Vamos só analisar essa questão da contextualização, né? Então, olhe, existem formas diferentes de se negociar, dependendo do seu objetivo, contexto, etc. Vamos pensar no primeiro caso. Ó. Ao negociar o carro com seu amigo, o que se quer? Você quer preservar a amizade, seu amigo. Tá? Em síntese, está interessado no aspecto financeiro, você também não quer perder dinheiro. Mas também, né, não quer perder a amizade, quer manter o relacionamento. Então, existem aspectos tanto financeiros ou objetivos da negociação em si, quanto também a questão do relacionamento que você quer preservar. Você não quer sair daquela negociação com a melhor situação em termos financeiros e perder a amizade. Percebe? O segundo caso é a loja. Uma loja que você não necessariamente quer ou precisa manter um relacionamento. Qual é o teu objetivo lá? A melhor proposta financeira para você, o mais barato possível. Né? Então, de uma certa forma, aí você pode blefar, pode pechinchar. Seu objetivo é o retorno financeiro. Claro que, né, vamos dizer assim, manter um relacionamento até seria legal, mas não precisa, não é o foco, não é o objetivo da sua negociação. Você não quer sair de lá amigo, né, de todo mundo, tal, e fez o melhor negócio. Ou seja, o teu objetivo é pagar um preço barato, o melhor possível, um veículo que você está comprando. Então, são objetivos diferentes. E no terceiro caso, o que acontece? É o irmão. Né? E hoje você tem um dinheiro disponível e quer ajudar a família, quer ajudar o irmão. E você, eventualmente, até pagaria, se você tiver disponibilidade de dinheiro, você paga aquilo que ele pede, mesmo sabendo que, eventualmente, até seria difícil você conseguir revender aquele veículo que você pagou aquele valor para uma outra pessoa qualquer, porque provavelmente aquele preço é um preço, vamos dizer assim, de tabela, vai. Então, é algo difícil de acontecer. Mas, você eventualmente, na medida em que busca o auxílio ao seu irmão, parente ali, você necessariamente acaba, vamos dizer assim, privilegiando o relacionamento do que necessariamente o resultado financeiro. Percebe que são objetivos diferentes? Agora, será que isso a gente pode extrapolar para outras coisas, para outras situações? Por exemplo, na empresa. Vamos ler esse texto aqui do Mello. Ó. Se aplicarmos esse mesmo conceito nas negociações corporativas, no primeiro caso, você está interessado em fazer uma parceria com a outra empresa, por exemplo. No segundo, você quer o menor preço possível, sem se importar com o relacionamento. E no terceiro, você está disposto a perder dinheiro, se construir um relacionamento que pode ser lucrativo no futuro. Percebe a diferença? São objetivos diferentes. O primeiro, você quer fazer uma parceria, quer fazer um acordo, quer manter um relacionamento com a empresa, você tem interesse nisso. No segundo, você não tem interesse nenhum, é uma compra efetivamente sem grandes problemas, é uma compra de um produto eventualmente descartável ou algo que não tem tanta a criticidade no teu processo de operação. E no terceiro, você gostaria ou prefere estabelecer algo até com perda financeira, desde que você consiga construir um relacionamento que no futuro pode ser, né, pode frutificar em outros negócios, ok? Então, veja que são situações que se aplicam da mesma maneira que os três simulados anteriormente, aqui você verifica que é perfeitamente possível a existência dessa situação, tá? Então, aqui a gente tem essa matriz, né? A gente já viu isso daqui, acho que não na anterior, mas antes da anterior, onde a gente começou a falar sobre estratégia, né? Lá a gente viu que nós tínhamos este gráfico, né? Nesse gráfico a gente tem no eixo de baixo aqui o grau de conflito que se deseja assumir, baixo à esquerda e alto à direita, e a importância do relacionamento futuro, baixo a baixo e alto mais acima, ok? Então veja que nós temos 4 tipos de, vamos dizer assim, estratégias ou abordagens que a gente pode ter
na negociação. Eu posso ter cooperação, tá? Posso ter relacionamento. O foco é a cooperação, o foco é o relacionamento, o foco é a competição e o foco aqui no caso é indiferença. Vamos ver cada um deles. Ó. Vamos ver a situação, né, da competição inicialmente. Né? Aquela situação onde você tem a necessidade de buscar o melhor preço possível, o melhor resultado financeiro e o relacionamento não importa. Então tá, quando a necessidade de obter vantagens financeiras é alta, você está disposto a subir um alto grau de conflito. E a necessidade de manter um relacionamento futuro é baixa. Você normalmente negocia utilizando essa estratégia. Tá? Então, essa é uma situação específica onde essa estratégia é escolhida por você. Tá? Então, eu não tenho intenção ou interesse de manter, por exemplo, o relacionamento de amizade com o vendedor de televisão lá na loja. Tá? Então, eu vou negociar até o máximo possível para obter melhor resultado financeiro. Bom, esse modelo de negociação tem como principal característica a utilização de táticas e estratégias sem preocupação com o futuro. Assim, né? Veja aqui algumas características na visão de Lewick e Ryan. Diz o seguinte, ó, fazer com que a outra parte ceda em relação aos seus objetivos. Eu ganho e você perde. Definir limites de negociação, ponto de partida, objetivos, ponto de desistência. Conhecer e buscar informações diferentes à outra parte, a fim de planejar para reduzir os pontos do oponente. Dar importância aos benefícios tangíveis e não aos não tangíveis, no caso, amizade, relacionamento. Ter uma boa alternativa, né, no caso, ter um bom objetivo. Saber quais os custos envolvidos na negociação. Manter os limites da negociação conforme planejado. Revelar o objetivo só na hora certa. Né? O meu objetivo, o meu preço limite, eu não vou sair dizendo qual é já desde o início. Induzir a outra parte a fazer grandes concessões, fazer poucas concessões de números, né? Usar o poder do tempo. Não, pode deixar, eu vou dar uma volta no shopping, depois eu volto. Né? Você usa o tempo, né, em relação a isso. Calar quando necessário, ficar quieto. Usar o poder da coerção. Preparar-se para enfrentar táticas duras, ou seja, características que envolvem uma situação daquela abordagem distributiva, aonde nós buscamos uma solução para nós que seria a melhor possível, em detrimento do relacionamento que a gente teria, um possível relacionamento com aquela outra parte. Pode ser que a loja estabeleça uma outra forma ou tente enxergar isso de uma outra maneira. Por exemplo, tentando construir um relacionamento com você, tentando modificar esse teu pensamento. E aí, eventualmente, se ele conseguir argumentar no sentido de que seria interessante para você manter um relacionamento, pode ser que a estratégia se modifique. Entre, por exemplo, uma situação de cooperação e não de competição. É uma situação, tá? Então, são coisas que podem acontecer ao longo da própria estrutura da negociação. O que mais que a gente tem? Agora vamos falar um pouquinho de cooperação. Estávamos na competição, agora vamos na cooperação, tá? Bom, na cooperação é aquilo que eu comentei, onde você tem um interesse financeiro, mas também tem um interesse na manutenção do relacionamento, tá? Então, é aquela busca por parcerias, a busca por cooperação, a busca por relacionamento futuro também, tá? Então, vamos dizer assim, tratar aquilo como uma negociação em busca de uma parceria, em busca de, olha, vamos encontrar uma solução em conjunto, vamos buscar um número que seja confortável para todo mundo, né? Algo que preserve a nossa relação, que saia dali de uma certa forma onde nós tenhamos uma sensação de que eu recebi uma melhor proposta e o outro lado também recebeu a melhor proposta dentro da possibilidade que aquela negociação nos abriu. Então, é uma situação de cooperação. Tá? Para a cooperação, então, obviamente, separar as pessoas do problema. O problema é uma coisa e as pessoas são outras. Né? Então, nós temos uma situação, vamos tentar resolver em conjunto, vamos tentar identificar possibilidades. Né? A questão da empatia, se colocar no lugar da outra parte, tentar entender o lado dele, compreendendo os interesses dele,
estabelecer normas, estabelecer talvez padrões ou formas de como a gente vai tratar essa questão, tá? E aquelas técnicas que a gente viu anteriormente, sob o ponto de vista competitivo, a gente vai tentar trazê-las ou adaptá-las para o mundo cooperativo. A questão do orçamento limitado, quais são as minhas limitações. Aqui, ao invés de eu blefar, eventualmente eu posso dizer assim, eu posso abrir para o outro lado que as minhas condições ou as minhas situação é dessa forma, eu tenho estas condições, o máximo que eu consigo chegar é disso aqui. Ou seja, é muito mais aberto e muito mais honesto, nesse caso, em relação à competição. Tá? A cooperação tem mais essa questão aí. Ok? Vamos falar um pouquinho, então, da questão que envolve o relacionamento em detrimento até do resultado financeiro, que é chamado estratégia de relacionamento. Tá? Essa é a estratégia basicamente usada quando o relacionamento deve ser preservado, mesmo que eu tenha, eventualmente, perdas financeiras. Tá? Lembra lá do caso da compra do automóvel, né, do irmão. Ou seja, eu vou, eventualmente, ter um prejuízo financeiro? Vou, sei disso. Mas eu vou preservar ou vou manter o relacionamento acima de qualquer custo. Tá? Então, por exemplo, com uma estratégia válida, quando eu ofereço uma vantagem temporária a um cliente importante, no momento de fechar o negócio, sabendo que o relacionamento, mesmo que eu leve, que eu tenha uma margem negativa naquele serviço específico ou naquela condição, mas isso pode me gerar negócios futuros interessantes. Tá? Normalmente, quando você tem um relacionamento do trabalho ou alguém que você tem que manter de qualquer maneira a relação, é importante a utilização desse tipo de estratégia, né, dentro do mundo corporativo, para poder, de certa forma, preservar um ambiente de trabalho, por exemplo. É uma outra abordagem, outra situação. Ok? Mas tem, por último, segundo a matriz, a abordagem da indiferença. A indiferença é aquela em que o outro lado, a outra situação, não vê, não tem interesse em negociar contigo, não vê com vantagem aquilo que você está propondo, não gostaria necessariamente de vender, então ele trata você com uma relativa ou uma intensa indiferença, dependendo da situação, tá? O negociador utiliza essa estratégia para demonstrar desinteresse quando lhe for conveniente ou apenas para simplesmente não fechar o negócio. Eventualmente ele não está querendo fechar o negócio, ele simplesmente para de negociar, não mostra mais interesse, não marca a reunião, tem dificuldades de agenda, olha, não, acho que não vai dar, vamos deixar para o mês que vem e tal, mostra uma relativa indiferença, e pode ser uma estratégia para buscar uma condição competitiva inicialmente, ou pode ser necessariamente uma ideia de que ele não tem interesse na realização, na conclusão daquela negociação. Pode ser isso. Tá? Bom, era isso que a gente tinha, basicamente. Eu falei para vocês que eram poucos slides, né? Só queria deixar claro que essas estratégias são diferentes, né? E que podem ser abordadas, eventualmente, acabam sendo abordadas. E o nosso próximo assunto vai ser especificamente sobre conflito, gerenciamento de conflito e negociação, tá? Então, para a gente se preparar para isso, né, na próxima aula a gente vai falar sobre o assunto, eu vou pedir uma atividade para vocês, que é pesquisar isoladamente sobre conflito, o que é conflito, o que consiste o conflito, quando o conflito ocorre, e depois conflito e negociação. Tá? Então, tentem identificar essas condições ou essas abordagens e tente colocar num pequeno texto, uma coisa pequena, tá? Digita lá no Word o que você encontrou, copia, cola lá, e, de uma certa forma, a gente vai se preparar para a aula que a gente vai ter na próxima, onde a gente vai discutir a questão do conflito, tá? E eu vou trazer algumas ideias interessantes aí para a gente. Ok? Bom, então, era isso que eu tinha para hoje. Tá? Hoje é curtinho e uma atividade para a gente fazer e se preparar para o nosso próximo encontro. Ok? Abraço.